Mel Gibson inclina a mesa. Olha Joe Rogan diretamente nos olhos e lhe diz que há uma mensagem oculta enterrada no primeiro fotograma de A Paixão de Cristo que quase ninguém jamais encontrou. Não uma metáfora, não. Uma vaga escolha artística, mas sim um fragmento deliberado de teologia codificada tão antiga que antecede o próprio cristianismo, comprimida em uma única imagem que surge na tela por segundos e contém toda a história da humanidade da queda, a derrota final do mal. Rogan fica em silêncio e então Gibson começa a explicar o que mais ele escondeu no filme. Camada após camada, cena após cena, símbolos e códigos tão profundamente entrelaçados na filmagem que até mesmo estudiosos bíblicos os deixaram passar por 20 anos. Pense e a expressão de Rogan muda para algo que você quase nunca vê nele, porque este não era apenas um filme sobre a crucificação, era um enigma. E Gibson estava prestes a decifrá-lo completamente. Os códigos que ninguém deveria ver a cena de abertura, o jardim do Getsemane. Escuridão por toda parte. Jesus está ajoelhado em oração, enquanto seus companheiros mais próximos dormem ao seu redor, incapazes de permanecer acordados por sequer uma hora durante seu momento de maior angústia. Satanás flutua pelas sombras como fumaça. Uma serpente rasteja da escuridão e Jesus a esmaga com o calcanhar. Eis a questão. Essa única imagem não é atmosfera, não é iluminação de clima. É uma referência direta a Gênesis 3:15. O proto-evangelho, a primeira promessa de redenção dada à humanidade após a queda no Jardim do Éden. Deus diz à serpente que a descendência da mulher esmagará sua cabeça. E, simultaneamente, isso pronuncia o livro do Apocalipse, a derrota final e total do mal no fim dos tempos. Dois extremos de toda a Bíblia, a primeira profecia e o último cumprimento. Gibson condensou milhares de anos de teologia em um único momento visual. Um pé é uma serpente. Toda a narrativa bíblica da queda à redenção em um único quadro. E essa foi apenas a primeira cena, porque Gibson fez isso repetidas vezes ao longo de todo o filme e quase ninguém percebeu. Durante a cena da flagelação, soldados romanos dilaceram a carne de Cristo com crueldade metódica. Gibson corta para uma única gota de sangue, atingindo o chão de pedra. A maioria dos espectadores vê brutalidade, e isso é tudo o que vem. Mas o que Gibson filmou, na verdade, foi um eco visual do Cordeiro Pascal, o sacrifício de sangue descrito no Êxodo, e protegeu os israelitas do anjo da morte no Egito. Toda a sequência da flagelação não é apenas tortura, é o cumprimento de um ritual. Aqueles soldados estão sem saber completando um padrão iniciado séculos antes de eles nascerem. Cada chicotada é uma profecia se cumprindo em tempo real. Os açoites, o sangue na pedra, o cordeiro sendo sacrificado. Gibson construiu tudo com tanta precisão que teólogos que posteriormente estudaram o filme quadro a quadro ficaram impressionados com a densidade de referências contidas em uma sequência que a maioria do público experimentou como pura violência. Gibson disse a Rogan que queria que o público sentisse a violência fisicamente e se revoltasse contra ela, porque séculos de arte religiosa e higienizada haviam anestesiado as pessoas para o que a crucificação realmente era. Mas ele também queria que o espectador com conhecimento teológico reconhecesse o significado da violência. Dois filmes sendo exibidos simultaneamente, um na superfície para o corpo, outro enterrado sob ele para a mente. E veja só, a maioria das pessoas passava pelo segundo sem sequer piscar. Quando Jesus cai carregando a cruz, Maria corre em sua direção através da multidão. Gibson imediatamente corta para um flashback. Jesus, ainda criança, tropeçando no chão, Maria correndo para pegá-lo no colo. As mesmas mãos que ergueram uma criança, agora estendendo-se para um homem que ela não pode salvar o instinto materno, se repetindo através do tempo. Essa cena não está em nenhum evangelho. Gibson a inventou completamente, e ela devasta qualquer pessoa que já foi pai ou mãe, porque traduz a teologia cósmica na emoção mais humana imaginável. Uma mãe assistindo o sofrimento do filho impotente para impedi-lo. Isso não é escritura, isso é maternidade e paternidade. E Gibson entendeu que a teologia mais poderosa é aquela que não parece teologia, mas os códigos visuais eram apenas a camada superficial. Porque o que Gibson fez com a linguagem em si foi ainda mais calculado
e quase ninguém percebeu. Ele filmou o filme inteiro em aramaico, latim e hebraico, línguas que não eram usadas no dia a dia há séculos. A maioria das pessoas presumiu que essa era uma escolha artística para garantir autenticidade histórica. Gibson disse a Rogan que o verdadeiro motivo era muito mais estratégico. Ele queria eliminar a familiaridade protetora do inglês. Quando as pessoas ouvem trechos que memorizaram desde a infância falados em seu próprio idioma, elas param de prestar atenção. As palavras se tornam parte da paisagem. Ao forçar o público a ler legendas, Gibson fez com que vissem os eventos como se os estivessem presenciando pela primeira vez. As legendas não eram uma limitação, eram a arma. Agora, preste atenção nesta parte, porque Gibson passou anos buscando em fontes teológicas antigas, além dos 4 evangelhos canônicos, tecendo detalhes sobre a guerra espiritual cósmica que acontece por trás de cada momento visível de sofrimento, as crianças demoníacas atormentando Judas após sua traição. A representação andrógena e profundamente perturbadora de Satanás embalando um bebê grotesco, uma inversão deliberada da Virgem com um menino, a beleza virada do avesso. O flashback de Jesus como carpinteiro, construindo uma mesa excepcionalmente alta, a confusão de Maria e Jesus brincando com um sorriso que a ideia pegaria. Nenhuma dessas cenas tem base bíblica direta. Gibson as concebeu como teologia visual, usando a linguagem cinematográfica para comunicar verdades espirituais que a representação literal jamais alcançaria. Cada sombra é deliberada, cada ângulo de câmera tem um peso. E a grande maioria do público passou direto por tudo isso. Pense nisso por um segundo. Milhões de pessoas assistiram a este filme, choraram nos cinemas, saíram transformadas e nem sequer viram metade do que estava realmente na tela. Se isso já está mudando a sua perspectiva sobre este filme, inscreva-se agora, porque o que aconteceu por trás das câmeras é ainda mais difícil de explicar. E começa com coisas que não deveriam ser possíveis. A porta que se fechou com força. Quando Gibson levou este projeto para Hollywood, ele não esperava o que aconteceria em seguida. Ele acabara de dirigir Coração Valente. Tinha ganhado o Oscar de melhor filme e melhor diretor. Era um dos nomes mais rentáveis da indústria. E quando entrou nas reuniões do estúdio com A Paixão de Cristo, as portas se fecharam na sua cara. Uma reunião de estudo. Gibson sentou-se diante dos chefes do estúdio e... apresentou um filme sobre as últimas 12 horas da vida de Cristo. Ele viu seus rostos se fecharem como se interruptores tivessem sido acionados sem discussão sobre orçamento, sem notas criativas, apenas silêncio. Então veio a sugestão educada de que talvez não fosse o momento certo. A questão é a seguinte: nunca se tratou de escolher o momento certo. Gibson disse a Rogan que reconheceu o padrão imediatamente. O cristianismo foi a única tradição religiosa que Hollywood se sentiu à vontade para descartar. Colegas começaram a se distanciar. As ligações não eram atendidas. Pessoas que ele considerava amigas, de repente, tinham conflitos de agenda sempre que ele ligava. Fontes da indústria vazaram histórias negativas para a imprensa antes mesmo de uma única cena ser filmada. A narrativa já estava sendo construída. Esse cineasta havia perdido a cabeça, mas Gibson não desistiria. Sua fé católica não era uma marca, era a base de tudo. E essa era a história que ele acreditava ter nascido para contar. Então, ele fez algo quase inédito. Investiu $30 milhões do próprio bolso, sem a segurança de um estúdio, sem a aprovação de um comitê. Reuniu uma equipe, levou-os para a Itália e começou a filmar um longa-metragem que, segundo toda a indústria, acabaria com sua carreira. $30 milhões do próprio bolso em uma indústria onde bilionários usam o dinheiro de outras pessoas para se protegerem de riscos. Gibson apostou tudo em um filme legendado em línguas mortas sobre uma história que Hollywood dizia explicitamente que ninguém queria ver. Isso não é ambição, é convicção, num nível que a maioria das pessoas jamais compreenderá.
Mas o dinheiro, a rejeição, o exílio profissional, nada disso é o que tira o sono das pessoas. Porque o que aconteceu naquele set de filmagem na Itália ultrapassa os limites da explicação. E 2 décadas depois, nenhuma das pessoas que lá estavam mudou sua versão dos fatos. Os acontecimentos são inexplicáveis. Tudo começou com o corpo de Jim Caviezel. A cruz que ele carregou durante as filmagens pesava mais de 68 quilos, peso real, madeira de verdade, verdadeira. Durante uma tomada, o chicote deslocou completamente o ombro dele. A expressão no rosto de Cavell naquela cena não era atuação. Era um homem em agonia genuína capturada pela câmera e usada na edição final. Mais tarde, ele descreveu a sensação como se seu braço tivesse se separado do corpo enquanto as câmeras continuavam filmando. Depois, veio a sequência da flagelação. Os chicotes foram projetados para simular o impacto na câmera, mas 2 vezes atingiram o corpo de Cavell. O primeiro golpe tirou o ar de seus pulmões. O segundo deixou suas costas sangrando e em carne viva. A equipe assistiu ao horrorizar. Horrorizada, ninguém gritou. Corta rápido o suficiente. E acredite, Cavell não pediu para parar. Ele não chamou um médico. Ele não saiu do personagem. Ele continuou filmando tomada após tomada. Ao final da produção, ele desenvolveu hipotermia por filmar quase nu no frio intenso da Itália. Contraiu pneumonia. Perdeu muito peso. Sua pele estava lacerada. Seu corpo foi levado ao limite absoluto da resistência. A equipe assistiu a tudo acontecer durante semanas e meses. Eles viram o que esse papel estava fazendo com ele fisicamente e perceberam que estavam testemunhando algo que ia além do comprometimento profissional. Você não está assistindo a uma atuação naquele filme. Você está assistindo a um homem que sofreu de verdade para dar vida a essa história. E todos naquele set sabiam disso. Mas é aqui que a coisa toda se transforma em algo completamente diferente, porque então os relâmpagos começaram. O assistente de direção John Michelini estava no set quando o primeiro raio o atingiu em cheio. Ele sobreviveu. A equipe ficou abalada, mas tentou racionalizar o ocorrido. Clima atípico azar. Então aconteceu de novo. Um segundo raio atingiu Michelin diretamente durante a mesma produção. A probabilidade de ser atingido por um raio uma vez na vida é de aproximadamente 1 em 15.000. Ser atingido 2 vezes durante uma única filmagem desafia todos os modelos estatísticos existentes. Michelini descreveu a experiência como se tivesse sido escolhido, embora não pudesse dizer por quem. Agora, preste atenção nisso, porque esse é o momento que mudou tudo naquele set. Durante a filmagem da cena da crucificação, Caviezel estava suspenso na cruz com os braços estendidos, a equipe posicionada ao seu redor, as câmeras ligadas e um raio o atingiu em cheio. O homem que interpretava Jesus Cristo, pendurado na posição de crucificação, atingido por um raio vindo do céu, ele saiu ileso. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. A equipe ficou paralisada, olhando para um homem que deveria estar morto e que, em vez disso, estava ali respirando sem nenhum ferimento. Na tradição bíblica, o raio representa o poder e o julgamento divino. Ele cobriu o Monte Sinai quando Deus entregou os 10 mandamentos. Ninguém naquele set conseguiu oferecer uma explicação racional. Vários membros da equipe disseram que o momento mudou permanentemente a atmosfera de toda a produção. As piadas acabaram as conversas casuais. Entre as filmagens, silenciaram as pessoas, pararam de tratar aquilo como apenas mais um filme. Havia algo presente naquele set, algo para o qual nenhum deles havia se inscrito, algo que nenhum deles conseguia ver e todos conseguiam sentir. Mas eis a questão. O relâmpago nem sequer foi o que abalou Rogen. O que Gibson lhe contou em seguida foi que Luca Lionello havia sido escalado para o papel de Judas Iscariotes. Ele chegou ao set como um ateu declarado sem crença em Deus, sem interesse no sobrenatural. Ele aceitou o papel porque era um papel fascinante em um filme ambicioso. Nada mais. Meses depois, quando as filmagens terminaram, Lionello havia se convertido. Ele lutava para articular o que havia mudado. Passar meses imerso na psicologia da traição, da culpa e da redenção o havia alcançado com algo que ele não sabia que existia dentro de si. Ele disse aos entrevistadores que não conseguia explicar racionalmente.
Algo naquele set havia rompido qualquer barreira que ele tivesse construído ao seu redor. Ele simplesmente sabia que não era mais o mesmo homem que chegara à Itália. Pense nisso. Um ateu entrou em um set de filmagem para interpretar um papel fictício. Ele saiu de lá como um crente e nunca mais voltou atrás. E os milagres silenciosos continuaram a se acumular. A atriz romena que interpretou a Virgem Maria, carregou um segredo durante toda a filmagem. Ela estava grávida. Carregou uma criança dentro de si enquanto interpretava o papel de uma mãe que assistia à morte do filho. A vida crescendo dentro de uma história dominada pela morte, a ressurreição entrelaçada no próprio corpo da mulher que retratava a dor mais profunda e imaginável. Ninguém sabia até mais tarde. E quando descobriram o simbolismo, os atingiu como um trem desgovernado. E então vieram as curas. Gibson descreveu a Rogan o caso de uma jovem com epilepsia grave que estava presente durante as filmagens. Ela sofria de convulsões desde criança. Os médicos já haviam tentado de tudo. Após sua participação no set, ela passou um mês inteiro sem uma única crise, nenhuma convulsão sequer. Isso quebrou todas as expectativas médicas. Outros relataram ter experimentado restauração dos sentidos e melhorias físicas que os médicos não conseguiam explicar. Ninguém poderia desvendar o mistério. Ninguém tentou. As pessoas que estavam lá saíram dizendo a mesma coisa. Eles não tinham apenas feito um filme, eles tinham entrado em algo. O veredicto veio do mundo. Quando A Paixão de Cristo chegou aos cinemas em fevereiro de 2004, a reação dividiu o mundo. Roger, indiscutivelmente o crítico de cinema mais influente de sua geração, deu ao filme 4 estrelas. Ele afirmou que em décadas de crítica cinematográfica nunca havia compreendido a profundidade do sofrimento de Cristo, até que a interpretação de Gibson o obrigou a confrontá-lo. Mas nem todos concordaram. Alguns críticos consideraram a violência excessiva. Líderes religiosos expressaram preocupação com o fato de certas representações poderem reforçar estereótipos históricos usados para alimentar o antissemitismo. Essas não eram objeções triviais. A acusação de Ídio era a alegação de que o povo judeu tinha responsabilidade coletiva pela morte de Cristo havia sido usada como arma ao longo da história europeia para justificar a perseguição. Qualquer cineasta que abordasse esse tema carregava uma responsabilidade que ia muito além do entretenimento. Gibson afirmava que sua intenção era mostrar a responsabilidade humana coletiva. Os romanos executaram a sentença, os líderes judeus a incitaram. Os discípulos fugiram e negaram conhecê-lo. Todo ser humano cujas falhas tornaram o sacrifício necessário compartilha o peso dessa responsabilidade. A controvérsia apenas amplificou o interesse público e o resultado obliterou todas as previsões. A Paixão de Cristo arrecadou mais de 700 milhões de dólares no mundo todo. Um filme que nenhum estúdio quis produzir, feito por um homem com seu próprio dinheiro em línguas mortas com legendas. Tornou-se um dos filmes para maiores de 18 anos de maior bilheteria da história. Os números desmentiram Hollywood. Igrejas organizaram exibições em massa e se tornaram eventos espirituais. Os espectadores saíam dos cinemas chorando. Os ateus reconsideraram suas premissas. Os fiéis sentiram sua fé renovada com uma força que os pegou de surpresa. O filme fez algo que o entretenimento raramente consegue. Teve impacto. Deixou uma marca que não se apagou com o fim dos créditos. O que vem a seguir? Mas eis o que ninguém esperava. Gibson disse a Rogan que não terminou. Ele está apenas começando. Por anos, Gibson e o roteirista Randall Wallace vêm construindo algo que supera completamente A Paixão de Cristo. Um filme sobre a ressurreição. Não uma sequência convencional que continua de onde a crucificação parou. Gibson o descreveu como uma exploração cósmica que abrange desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo. Uma guerra eterna entre o bem e o mal, com aquele momento singular e impossível. Um homem morto saindo de um túmulo lacrado no centro de tudo. Se A Paixão de Cristo era sobre sofrimento, este filme é sobre o propósito desse sofrimento. Gibson disse a Rogan que a ressurreição é o aspecto mais desafiador da fé para a maioria das pessoas, e ele entende o porquê. Alguém executado por soldados romanos com morte
confirmado enterrado em um túmulo lacrado guardado por homens armados e que saiu vivo 3 dias depois. Isso desafia tudo o que entendemos sobre o mundo natural. Gibson admitiu que durante grande parte de sua vida aceitou essas afirmações porque outros acreditavam nelas: família, igreja, tradição. Mas com o tempo, ele buscou seu próprio entendimento. Lutou contra a dúvida e emergiu com uma convicção que era só sua. Essa jornada pessoal agora guia cada decisão criativa por trás deste novo filme. E então, Gibson apresentou um argumento a Rogan que foi como um golpe certeiro. Todos os apóstolos, com a possível exceção de João, morreram de morte violenta em vez de negar o que testemunharam. Crucificados, decapitados, esfolados vivos, apedrejados. Tiveram todas as oportunidades para se retratar. Todas as chances de se salvarem admitindo que a ressurreição era uma farsa foram desperdiçadas. Esses homens não estavam morrendo por uma crença abstrata transmitida de geração em geração. Eram testemunhas oculares. Ou estavam dizendo a verdade sobre o que viram, ou estavam morrendo para proteger uma mentira que eles mesmos inventaram. Nenhum deles cedeu. Gibson inclinou-se para a frente e perguntou diretamente a Rogan: quem morre por algo que sabe ser mentira? As pessoas morrem por suas crenças o tempo todo, mas ninguém se submete voluntariamente à tortura e à execução para proteger uma farsa que inventou pessoalmente. Nem sob interrogatório romano, nem sob a ameaça de crucificação, nem quando suas famílias estavam em risco. Rogan não tinha uma resposta, e o silêncio naquela sala dizia mais do que qualquer refutação jamais poderia. A verdade que não permanecerá enterrada. Esta não é a história de um filme. Esta é a história do que acontece quando um homem arrisca tudo para contar algo que forças poderosas queriam ocultar. Gibson apostou sua carreira, sua reputação e $30 milhões em uma visão que todo o sistema dizia que fracassaria. Raios atingiram pessoas em seu sé 3 vezes. Um ateu encontrou a fé. Uma garota parou de ter convulsões. $700 milhões em ingressos vendidos para um filme em línguas mortas e Hollywood se recusou a produzir. A indústria ainda não se recuperou desse erro. E agora, Gibson está construindo algo maior, algo que eles não querem que seja feito. Então aqui está a pergunta que deve permanecer com você, muito depois que este vídeo terminar. Se os eventos sobrenaturais naquele set foram apenas coincidência, porque as pessoas que os testemunharam ainda se recusam a chamá-los assim, por nenhuma delas, em mais de 20 anos, retratou seu relato. E se não fosse coincidência, o que exatamente estava observando, o que Mel Gibson estava criando? Deixe sua resposta nos comentários. Se isso mudou sua perspectiva sobre o filme, inscreva-se e ative o sino de notificações, porque quando o projeto de ressurreição de Gibson finalmente vier à tona, você vai querer estar aqui para participar dessa conversa. M.